Oi, BFF! Esse é um espaço pra gente conversar de forma íntima e vulnerável, onde eu vou compartilhar contigo as minhas vivências e experiências, assim como as lições que eu tiro delas. O meu maior objetivo é conseguir te ajudar a construir a vida dos teus sonhos, cheia de leveza, magnetismo, prazer e muita abundância. Vem comigo? Oi, meu chuchu! Mais um episódio aqui do nosso BFFs da Lari, nosso momento semanal pra gente colocar o papo em dia e termos conversas profundas do jeito que a gente gosta, né? E eu tava muito animada pra trazer o episódio de hoje. Eu já tô pensando nele há algum tempo, porque é algo que marcou completamente a minha vida e que existe uma Larissa pré-entendimento sobre lei da atração e pós-entendimento sobre lei da atração. Eu sinto que se todas nós soubéssemos usar o poder que existe dentro de nós, as nossas vidas, elas iam ser tão mais leves, tão mais fáceis, tão mais gostosas, tão mais cheias de prazer, tão mais realizada. E literalmente é um músculo, praticamente, assim, que a gente tem que desenvolver. Não é um músculo em si, né? Esse é jeito de falar. Mas a gente tem o poder de desenvolver uma habilidade dentro de nós que permite com que a nossa vida seja 1.000.000% de vezes melhor do que o que provavelmente ela é antes da gente aprender a usar todo o poder da lei da atração, da física quântica, do magnetismo. E é muito louco porque eu falo muito sobre isso, só que de uma forma no dia a dia, e muita gente não entende o que eu tô falando, muita gente não sabe do que eu tô falando. Eu acho que hoje em dia o termo lei da atração, digamos assim, é um termo familiar, principalmente por causa da popularização do livro O Segredo, e todo mundo ouviu falar desse livro e desse termo, só que acho que muita gente acha que eu vou dizer uma coisa e vai acontecer, como se fosse mágica. E não é. É literalmente uma ferramenta, que é uma ferramenta complexa, não é uma ferramenta simples, mas é uma ferramenta que quando você aprende a usar, ela é bem mais simples de usar no dia a dia do que o que a gente pensa. Complicado é mais o processo inicial mesmo, da gente entender como funciona. E uma ferramenta que tem um método, digamos assim. Não é só, eu vou pensar e vai acontecer. Não, existem vários fatores em jogo. Existem várias coisas que influenciam a lei da atração funcionar ou não. A gente saber ou não fazer aquilo. Então, uma pessoa não aprende a dirigir, por exemplo, só dizendo, vou aprender a dirigir. E aí, pronto. Não é assim, existe toda uma questão que tem que ser feita, a gente tem que fazer aulas, a gente tem que trabalhar as nossas crenças limitantes, os bloqueios que fizeram que talvez a gente tenha medo de dirigir e não esteja conseguindo pegar no carro, a gente tem que estudar de fato para a prova de condução, para a prova teórica. Existe uma junção da ação na nossa vida que a gente tem que fazer, com a mentalização, com a quebra de crenças, tá tudo meio que misturado. E eu já vou falar contigo bem mais em detalhes sobre isso, mas eu queria só te contextualizar um pouco da minha história, de como isso começou, porque eu acho que eu nunca falei sobre isso na internet, e é legal ter a oportunidade de contar histórias que eu nunca contei em lugar nenhum. Eu, com 14 anos, eu saí de Fortaleza e fui para um intercâmbio de inglês na Inglaterra, no internato. E o internato, ele era super legal, porque ele tinha, 100 pessoas só, era super pequeno, e a escola parecia Hogwarts, juro, era, literalmente, era igualzinho Hogwarts. E eu dormia na escola, tinha aquele uniformezinho com a sainha xadrez, tudo isso. Foi bem especial pra mim fazer esse intercâmbio. E lá nesse intercâmbio, eu fui com 14 anos, mas todo mundo era mais velho. Ninguém tinha ido com 14 anos. Acho que eu era acho que tinha eu e mais 2 pessoas tão novas. A maioria das pessoas tinha acima de 16 anos. E eu fiz muitas amizades, principalmente com outras brasileiras que estavam lá. E uma das pessoas que eu fiz amizade é a Isa, que é uma alma que pra sempre vai ter um lugar muito especial no meu coração. Inclusive, tô doida pra ir visitar ela. Ela mora lá no interior de São Paulo, tô doida pra ir visitar. Mas eu tô te contando isso por quê? Porque a Isa foi quem me introduziu o mundo da espiritualidade, do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal. A introdução que eu tive a esse mundo foi através da Isa. Eu criei uma conexão muito forte com várias... Era um grupo, acho que de 6 brasileiras estudando lá naquele internato na Inglaterra. E depois, se tu quiser, eu te conto mais sobre como foi minha vida em si no internato e tudo mais. O meu primeiro namorado eu conheci no internato, depois namorei 3 anos com ele. Foi uma história bem, filme de adolescente, sabe? E essas amizades que eu fiz são amizades que eu tenho até hoje, que eu levo pra minha vida inteira. Minhas amigas de alma mesmo. E com a Isa,
A gente tinha uma conexão muito forte. E a gente tinha muitas conversas profundas. Era quase como se ela fosse minha irmã mais velha, a sensação que eu tinha, sabe? Ela cuidava de mim. Ela era 4 anos mais velha que eu. É 4 anos mais velha que eu. E nisso das nossas conversas profundas, ela começou a me introduzir vários temas que pra mim eram novos, porque... Não 100% novos, porque ao longo da minha infância e adolescência, a minha família sempre foi muito mente aberta pra tudo. Então, minha mãe, às vezes, sei lá, ia na época era cartomante que chamava, né, em vez de taróloga, ou sei lá, num centro espírito. Então, existia ali uma certa abertura pra conhecer um universo fora do tradicional, que é o que a gente tá acostumado, né, o tangível e o religioso. Então, não tinha a ver com religião, tinha a ver com o mundo espiritual, de fato. Mas nada demais mesmo. Eu não fui uma pessoa criada em nenhum tipo de dogma, nenhum tipo de religião. Sempre com muita fé, eu fui criada com muita fé, mas com pessoas muito mente aberta, pessoas que se encaixavam em todos os grupos e todos os ambientes e podiam conviver com pessoas de qualquer religião, iam conseguir conversar, trocar ideia. E eu acho que isso foi muito especial pra mim, porque eu fui criada de uma forma muito mente aberta mesmo, sabendo respeitar todo mundo, sabendo tirar o melhor de cada crença, de cada cultura. Isso acho que foi super importante pro meu desenvolvimento como mulher. Só que quando eu chego na Inglaterra, a Isa tinha um desenvolvimento espiritual muito aguçado, porque a mãe dela, que é a Neuza, ela realmente é muito envolvida em tudo que tem a ver com o mundo da espiritualidade, digamos assim. Então a Isa começa a me trazer temática de vidas passadas e compartilhar comigo histórias muito profundas sobre isso, e mediunidade, e terceiro olho, e lidar com a nossa intuição, anjos da guarda, guias espirituais, um universo que pra mim era completamente novo. Isso há 10 anos atrás. E hoje em dia tudo isso é tão natural pra mim quanto beber água. Conversar com os meus guias espirituais é tão natural pra mim quanto beber água. Ou então ter acesso muitas vezes a informações e sensações de algo que vem de uma vida passada através da minha intuição é muito natural pra mim hoje em dia. Trabalhar essa minha intuição através do meu terceiro olho, do nosso chakra que a gente tem bem aqui. Os chakras são pontos de energia que a gente tem no nosso corpo, e eu não vou entrar muito por aí porque é já mais complexo, eu posso trazer outro dia. Mas nosso chakra da intuição, a gente consegue receber muitas coisas. Esse podcast eu gravo completamente conectada com esse chakra, com esse ponto de energia, pra receber informações que eu tenho que trazer. Então, isso é bem natural pra mim hoje em dia. Mas teve um momento da minha vida, que talvez seja um momento que tu esteja agora, que isso era completamente novo. Que isso era, tipo... o que essa doida tá falando, entendeu? Ela acha que é quem pra tá falando, sei lá, sobre isso. Talvez tu esteja pensando isso agora. Ou talvez tu até esteja familiarizada, mas queira entrar mais a fundo. Ou talvez tu até super seja desse mundo e quer ouvir minha perspectiva de tudo. Independentemente do caso, são conversas que eu realmente tenho na mesa de café com minhas amigas e que eu quero ter oportunidade de ter contigo também, sabe? Pra gente realmente ter essa troca profunda. Eu não quero que o nosso relacionamento seja algo superficial, porque eu tive muito medo de expor esse meu lado e vários outros lados meus na internet por muitos anos. Eu tive muito medo. Eu achava que iam me considerar hippie, eu achava que pessoas que às vezes são muito fortes na sua religião poderiam ser intolerantes comigo, nas minhas crenças, e eu poderia receber hate por isso. Tanta coisa que me impediu por muito tempo de falar o que eu penso, e coisas que eu sei que podem trazer tanta transformação pra quem tá querendo e quem tá sentindo dentro de você. E muitas pessoas nesse momento estão sentindo dentro de si um chamado para ir além, para pensar além, para abrir a sua cabeça ao universo espiritual, quântico, magnético, e não sabe nem por onde começar. E talvez eu possa te ajudar de alguma forma a começar. E isso acontecendo porque a gente está recebendo muita energia no planeta, uma coisa que se chama transição planetária, que começou em 2012. Então a gente está mudando de era, a gente está entrando numa nova dimensão, e aí são termos que depois assuntos que eu posso trazer para ti depois em detalhes que já são um pouquinho mais complexos para eu te trazer. Mas basicamente é uma evolução muito rápida,
que tá acontecendo na Terra, que faz com que muitas pessoas estejam sentindo muitas coisas novas, que não estão acostumadas, e passando por transformações muito rápidas nas suas vidas, que às vezes assustam, e são transformações que a nossa vida pode literalmente ir de cabeça para baixo, mas são necessárias para essa evolução. E muitas vezes são angústias e desconfortos que a gente tá sentindo, a gente não sabe de onde eles vêm, e às vezes é uma coisa que alguém diz que dá o clique. Ok, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que saber mais sobre isso. E aquilo pode ser exatamente a cura que a gente precisa. Porque não dá mais pra gente continuar vivendo como a gente estava vivendo. Completamente cegos, completamente dormindo, literalmente. Dormindo de tudo que estava acontecendo ao nosso redor de fato. Olhando só para o que a gente consegue ver com os nossos olhos e não aprendendo a olhar com a nossa energia, a sentir com a nossa energia o que está acontecendo ao nosso redor, que é bem mais poderoso do que o que a gente vê com os nossos olhos. O que a gente vê com os nossos olhos, escuta com os nossos ouvidos é muito superficial. O que acontece de uma forma intangível é muito mais profundo. E quando a gente aprende a entrar nesse universo, a gente não só fica mais leve, não só a nossa vida fica literalmente mais fácil, como a gente aprende a manifestar tudo que a gente quer. E a gente aprende a ter uma certeza e uma confiança que tudo está acontecendo como tem que acontecer. E a gente aceita os desafios, a gente agradece pelos desafios e a gente vive de uma forma, de uma certa plenitude. E eu não tô dizendo que eu vivo isso na perfeição, longe de mim, sou uma criança ainda nesse mundo e tudo que tem a ver com isso, tô aprendendo, mas nesses 10 anos eu vi uma diferença muito grande de quem eu era e como eu vivia e quem eu sou e como eu vivo. E eu não conseguiria viver hoje em dia como eu vivia há 10 anos atrás. Ia ser muito triste, ia ser muito difícil a minha vida. Então eu espero conseguir te ajudar de alguma forma nesse sentido. O ponto é o seguinte, a Isa me introduziu esses temas e no internato, na Inglaterra, depois eu fui embora, fui para Portugal, fui morar em Portugal e li o livro O Segredo. Li o livro O Segredo, que muitos talvez conheçam, talvez tu até já tenha lido também ou não, muita gente conhece, mas é um livro que, tipo, foi super importante para disseminar o que é a lei da atração para as massas. Mas é um livro que é superficial. O conhecimento que tá ali é um conhecimento realmente para chegar nas massas, muito introdutório. E faz com que muita gente, às vezes, não consiga acreditar naquilo por ser tão introdutório. Então, o segredo é ótimo pra gente começar, mas a gente não pode ficar só pelo segredo. A gente tem que ir mais a fundo e realmente explorar mais esse tema e só o que tenha material sobre isso pra gente conseguir, de fato, ter uma transformação na nossa vida, tá? Mas li O Segredo, vi o documentário depois do Segredo e depois comecei. E ninguém me parava. E eu, 14 anos, estudando igual uma doida, física quântica, e eu via todos os documentários, eu lia todos os livros, e eu me imergi naquilo de uma forma, e eu olho pra trás, eu fico tipo, uau, que legal que eu fiz isso naquela época. Que legal que a Lari do passado fez isso, porque mudou completamente a minha vida. Eu dedicava todos os dias, eu acordava, minha aula começava em Portugal 8h20, 8h30 da manhã, uma coisa assim. Eu acordava 2 horas antes, porque eu sempre gostei de me arrumar e eu queria me arrumar pra ir pra escola, mas todo dia eu tinha 20 minutos por dia dedicada a meditar. E eu fazia um exercício de visualização todos os dias do que eu queria concretizar para minha vida. E eu fazia exercícios de energização, que são exercícios de limpar a nossa energia, limpar esses tais pontos de energia, esses chakras. Eu conversava com os meus guias espirituais, eu trabalhava na lei da atração, com exercícios de lei da atração para o que eu desejava conquistar. E eu era super disciplinada, mais do que eu sou hoje em dia. Eu acho que como eu tava começando, eu precisei mais dessa disciplina pra ficar natural. Hoje em dia já é tão natural que eu não necessariamente tenho que parar pra meditar pra viver isso. É natural já no meu dia a dia, da forma que eu vejo a vida. Já é muito natural mesmo. Eu não consigo fazer de uma forma diferente. Eu não consigo ignorar mais o que eu aprendi. Mas na época eu tive que ter mais disciplina pra virar algo natural. E foi muito importante isso, muito importante pra mim. E o ponto é o seguinte, eu só beber uma água. Eu fui entendendo nesse processo e continuei sempre estudando sobre isso até o dia de hoje, que existem alguns fatos que são importantes trazer para ti hoje sobre o que é essa tal da lei da atração e como na prática a gente pode usar ela nas nossas vidas.
A lei da atração nada mais, nada menos é do que uma ferramenta que todos nós nascemos com, só que a gente não aprendeu, não fomos ensinados a como usar. Então, tudo é energia, tudo à nossa volta é energia. E essa energia, que é intangível, mas é real, ela trabalha através de frequências, tá? Então nós temos frequências baixas e nós temos frequências altas. Eu tô tentando explicar uma coisa que eu nunca expliquei, porque eu vivi isso, eu nunca expliquei isso pra alguém. Então, paciência aqui comigo, porque eu tô dando o meu melhor. As frequências baixas, eu não sei, tu provavelmente já sentiu isso, e eu vou te trazer um exemplo que vai ficar bem claro pra ti. Sabe quando você entra numa casa, num quarto, num ambiente, numa loja, onde seja? Você tá lá de boa na sua vida, entra num lugar. Quando você entra nesse lugar, você sente um ambiente pesado. Pesado. E você não tem uma explicação lógica do porquê que o ambiente tá pesado, mas você sente um ambiente pesado. Alguns sintomas que tu pode ter é cansaço, ou tu pode se sentir meio pra baixo, meio esquisito, tipo, não se sentir o melhor. E meio sufocado naquele ambiente, meio querendo ir embora dali. Isso é porque a frequência daquele espaço tá baixa. A energia daquele lugar tá numa frequência baixa, tá? Isso também acontece com pessoas. Então, às vezes, a gente conhece uma pessoa, a gente nem conhece direito, mas só de poucos segundos com ela, a gente sente algo pesado, a gente não se sente bem, não se sente confortável, ou sente uma certa desconfiança, sente, às vezes, cansado depois de conversar com a pessoa. Tem algumas pessoas que a gente vai conversando, e quando termina de conversar é como se a pessoa tivesse sugado tudo da gente. Isso tem a ver com outras coisas também, tá? Mas também tem a ver com essa questão da frequência. Tem a ver com outras coisas no sentido de, tipo, às vezes você é uma pessoa que recebe muito energia dos outros pra fazer uma cura nos outros, mas como você não sabe dessa sua mediunidade, porque é um tipo de mediunidade, você não trabalha ela, então consequentemente você fica cansado, depressivo e várias coisas que são por você não trabalhar a sua mediunidade, que todos nós temos algum grau de mediunidade. Não necessariamente significa que a gente tá vendo espírito todo dia, eu não vejo espírito, tá? Mas eu tenho um grau de mediunidade que eu considero bem avançado pra mim, mas não significa que eu vejo espírito e fico ouvindo o espírito, mas se eu paro pra meditar, eu consigo conversar claramente com os espíritos. Mas é uma coisa, o quê? Intangível, não é uma a gente tá muito acostumado com físico, com toque, que eu tenho que ver pra acreditar, eu tenho que tocar pra acreditar. Não é uma coisa de ver ou tocar. Tem gente que sim, que vê e toca, mas eu, por exemplo, no meu caso, eu escolhi pra minha missão e pro que eu preciso fazer na Terra, eu não me comunico, não só não me comunico com espíritos, como não quero me comunicar com espíritos, como não tô nesse trabalho, e tô num trabalho muito com os meus guias espirituais, que são seres que não estão encarnados na Terra, não estão na Terra, mas me ajudam na minha missão de vida e me ajudam na minha vida aqui na Terra. Então o meu trabalho é muito com eles, não é muito com, sei lá, um espírito aleatório que morreu e vai vir falar comigo. Não, eu não faço esse trabalho porque não faz sentido pra minha missão e pro que eu vim fazer na Terra. Mas tem outras pessoas que fazem, sim, esse trabalho e que o trabalho é com eles, tá? E eu falo isso porque muita gente tem medo desses assuntos, acha que vai ver fantasma, acha que filme de terror, sei lá. Mas não, gente, tudo a gente trabalha em nós, tá? O ponto é o seguinte, como eu tava te falando, vou tentar não arrodear muito a questão e ir direto ao ponto. Existem pessoas que você convive e você se sente drenado. Muitas vezes é porque a frequência dessa pessoa pode estar baixa ou porque você é um curandeiro e não sabe trabalhar com isso ainda e aí você tá drenando ali, a pessoa fica bem e você fica mal, tá? Mas aqui é um sintoma que muitos de nós já vivemos. E o contrário também existe. Então, sabe aquela pessoa que você, só de olhar pra ela, sente uma energia muito boa? Aquela pessoa que você quer estar perto dela, porque quando você tá perto dela, você fica pra cima, você fica leve, é gostoso. Te traz alegria. É uma coisa que não dá muito bem pra explicar. Você só sente bem ao lado daquela pessoa. Provavelmente aquela pessoa tem uma frequência alta. Ou um ambiente. Sabe aquele lugar que você chega... E muitas vezes isso é na natureza, porque a natureza em si tem uma frequência muito alta. E só de você estar lá, você parece que limpa a sua alma. Aquele lugar que você chega e parece que você tá fazendo uma cura. E você não tem um motivo específico, é o lugar que te faz isso. É porque a frequência desse lugar é alta. Então a gente trabalha
com frequências altas e com frequências baixas. O ponto é o seguinte, na lei da atração fala que a gente vai atrair o que está na nossa frequência. Então, se eu estou trabalhando na atração, por exemplo, do meu emprego dos sonhos, e o meu emprego dos sonhos está numa frequência X, uma frequência alta, mas eu tô numa frequência super baixa porque eu não tenho autoestima, eu não me valorizo, eu me envolvo com pessoas que não me merecem, eu sou super pessimista, eu sou super vitimista, eu tô sempre culpando todo mundo ao meu redor pela minha vida, mas não me dou autorresponsabilidade de nada, então é sempre culpa de alguém, menos minha culpa. Eu não tomo rédeas da minha própria vida, eu tô sempre reclamando. Eu estou numa frequência muito baixa se eu estiver fazendo isso. E aquele meu sonho de ter aquele emprego provavelmente está na frequência alta. Então, eu falar, eu quero o emprego dos meus sonhos, é isso, lei da atração, vai funcionar? Não vai funcionar, tu não vai ter o emprego. Porque vocês estão em frequências completamente diferentes. Não é só visualizar que você está trabalhando no emprego dos sonhos e ele vai acontecer. É todo um trabalho que tu tem que fazer que é bem mais profundo do que isso. E começa em se colocar numa frequência lá em cima, porque provavelmente os teus sonhos estão nessa frequência lá em cima. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Provavelmente os teus sonhos não estão na frequência baixa. Porque é muito difícil tu... o meu sonho é me divorciar. Uma frequência baixa. O meu sonho é ela ser assaltada. Não, isso não vai ser o teu sonho. Teu sonho vai ser uma coisa massa. E esse teu sonho vai estar na frequência alta. Então tu tem que trabalhar a tua energia. E aí tu vai ter que trabalhar o quê? O autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. Então... para a gente trabalhar a lei da atração, a gente tem que começar antes trabalhando o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. Trabalhar o amor próprio, trabalhar realmente de dentro para fora. Não é sobre o externo, é sobre a gente. Começa realmente com a gente. Então, como eu posso mudar esse meu pensamento vitimista e tomar rédeas da minha própria vida? Como eu posso ter autorresponsabilidade das minhas escolhas? Quais são as pessoas que eu quero me afastar porque não me fazem bem? Como eu posso tomar ação sobre o que eu quero? E parar de procrastinar. Como eu posso me rodear de coisas, pessoas e situações que me façam bem, me façam sentir uma frequência elevada. Muitas vezes é sobre ir para a natureza, porque na natureza a nossa frequência naturalmente vai ficar mais alta. Ou muitas vezes é sobre a gente se afastar daquelas pessoas tóxicas que sugam a gente. Muitas vezes é a gente largar aqueles relacionamentos que a gente sabe que nos fazem mal, que nos drenam e acabam com a gente. Outras vezes é a gente tomar decisões difíceis, mas que a gente sabe na nossa intuição que são decisões importantes. Então a gente tem que começar trabalhando isso. Se a gente não trabalhar isso, a gente não vai ter o emprego dos sonhos, a gente não vai ter o carro, a casa, o marido, o casamento, o filho dos sonhos, a viagem dos sonhos, o estilo de vida dos sonhos. A gente não vai, porque a gente não trabalhou a base, tá? Por que pra mim hoje em dia, e eu vou botar aspas aqui, é fácil atrair o que eu quero. E de verdade, é bem mais fácil hoje em dia eu atrair o que eu quero, eu atraio numa rapidez enorme. E eu já vou te trazer alguns exemplos, como o último apartamento que eu morei, que foi o duplex dos meus sonhos, e eu atraí ele com ferramentas de lei da atração, numa rapidez que eu nem sabia que era possível fazer, usando ferramentas de lei da atração. Mas isso é porque eu já fiz esse trabalho do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal. A gente tá sempre fazendo e eu vou fazer pelo resto da minha vida. Mas o mais grosso, que tava mais sujo, eu já fiz e eu continuo fazendo ao longo da minha vida. Eu nunca vou parar de fazer. Então, como está muito solidificado e a minha frequência já tá muito lá em cima, é muito mais fácil eu chegar perto da frequência do que eu quero. Porque a gente já tá numa frequência parecida. A gente não tá numa frequência distante. Agora, se eu estivesse iniciando, eu recomendaria realmente começar com essas construções dessa base. E aí tem outra coisa que muita gente ignora também quando se trata de lei da atração, que são as crenças, meu bem. Crenças lascam com a gente. Crenças limitantes. Crenças podem ser a melhor coisa da nossa vida e a pior. E no caso de crenças limitantes, que vem ali da infância e que a gente trata principalmente em terapia, coisa que eu sempre fiz e te recomendo fazer porque é importante demais, podem ser das coisas que vão mais distanciar a gente desse sonho. Então vamos supor que eu tenho aqui o desejo de ganhar 20 mil reais por mês. Vamos supor que eu tô aqui, sei lá, acabei de me formar na faculdade e meu sonho é ganhar 20 mil reais por mês. Mas durante a minha infância, eu passei por situações que me fizeram acreditar que dinheiro era sujo, que quem ganhava dinheiro eram só pessoas que passavam por cima das outras, que pra ganhar muito dinheiro eu teria que trabalhar 16 horas por dia incansavelmente, de terno e gravata, no escritório e
não poderia tirar férias e não poderia ter folga e teria que ser completamente workaholic e que teria que abdicar de todas as coisas que me fazem feliz para ganhar dinheiro. Eu tô te botando de uma forma exagerada, mas é porque são crenças que muitas pessoas têm. Ou que quem ganha dinheiro é corrupto, ou que o dinheiro acaba com o teu caráter, quem tem dinheiro não tem caráter, é mau caráter, porque ao longo da tua infância aconteceram situações que te fizeram acreditar isso. Vou te dar um exemplo. Eu nasci numa família muito simples. A gente não tinha quase nada quando eu nasci, tá? Minha mãe tinha 19 anos, meu pai tinha 22 ou 23, sei lá quantos anos ele tinha, era muito novinho. Meu pai limpava computador numa empresa de TI e minha mãe tava fazendo faculdade. Os pais dos meus pais, o meu pai tinha perdido o pai e tinha a mãe que passava também por, não era pobre, mas passava por muito aperto e dívidas e tudo. E minha mãe tinha ainda o pai dela vivo, que depois faleceu, e o pai dela trabalhava, a mãe dela não trabalhava, mas não viviam assim com muito, não tinha como, sei lá, o meu avô me sustentar na época. Então, a minha família teve que se desenrolar e eu lembro que eles moravam no puxadinho do lado da casa da minha avó, uma coisa bem simples assim, para conseguir me criar. E ao longo da minha infância, as coisas foram progredindo, graças a Deus, até que chegou um ponto maravilhoso. Quando eu tava adolescente, a minha família tinha progredido muito na vida e foi muito bonito ver a gente... Eu vou falar mais deles saindo de nada a ter algo super legal e ter visto esse processo acontecendo foi muito bonito pra mim, porque eu não nasci em berço de ouro. E muita gente acha que eu nasci em berço de ouro, mas foi exatamente o ter vindo de um lugar simples que me trouxe uma base que eu sei que é muito importante pra minha vida, mas também me trouxe muitas crenças limitantes, porque ao longo dessa minha infância, a minha família brigava muito por dinheiro. Como era escasso, como não era uma coisa que tinha em abundância, existiam muitas brigas e conflitos por causa de dinheiro. Divórcios aconteciam por causa de dinheiro. Pais e filhos se colocando na justiça, pessoas parando de falar uma com a outra. E eu lembro que eu escutava muitas frases como: tá vendo? Pessoa X ganhou dinheiro e ficou assim, metido, não valoriza os outros. Ou então, eu lembro muito bem de eu ter que me meter em situações familiares muito nova, que envolviam dinheiro e que foram muito pesadas pra mim ter que me envolver naquilo tão nova e que me trouxeram muitas crenças limitantes com dinheiro. Então, eu comecei a acreditar que quem tinha dinheiro era vilão. Essa foi a principal coisa. Quem era o pobre, o coitadinho, era bonzinho, e quem tinha dinheiro era vilão, era mal. Então... muito importante, as pessoas que conseguiram conquistar a abundância ao meu redor, foram pessoas que abdicaram de tudo pra isso. Abdicaram da família, abdicaram de lazer, abdicaram de saúde pra ter dinheiro. Então, o que aconteceu foi que eu criei crenças muito fortes de que, para eu ser uma mulher bem-sucedida e viver uma vida abundante e rica, eu teria que abdicar de tudo, dos meus relacionamentos, do meu lazer, do prazer da vida, pra viver só pro trabalho. Essa foi uma crença muito forte, que eu passei anos trabalhando pra desbloquear ela. Porque é uma crença tão forte que ela não vai ser desbloqueada em um mês. E outra crença era que pessoas ricas são vilões, não são pessoas que eu posso confiar. E que são pessoas que fazem mal aos outros e coisas assim. Isso fez com que eu tivesse que trabalhar nessa crença também. Porque isso não é verdade. Existem várias pessoas ricas que são anjos na terra, caridosos, bondosos, almas lindas, que fazem o bem pra todo mundo, que tem uma humildade, uma simplicidade no coração que é admirável. Existem muitas pessoas que são muito ricas e não tiveram que abdicar de relacionamentos felizes, de lazer, de um estilo de vida leve, gostoso, de sua saúde, de se priorizar. Isso é possível. E hoje em dia é muito claro pra mim que isso é possível. Porque graças a Deus eu consegui conquistar uma abundância que eu não esperava que eu iria conquistar tão nova. Então, com 21 anos, eu poder ser independente e viajar o mundo. E depois, com 24, que é a idade que eu tô hoje em dia, eu saber que eu consegui construir uma base financeira pra minha vida
que me dá uma tranquilidade de escolha e uma liberdade que eu posso ir para onde eu quiser ir. E não é o dinheiro que vai me limitar as minhas escolhas. Eu não sou uma pessoa que acredita na cultura da ostentação. Eu sou uma pessoa que acredita na cultura da liberdade. Quando o dinheiro ele é uma ferramenta para tu poder dizer os sims que tu quiser dizer. Sim, eu quero ajudar aquelas pessoas. Sim, eu quero morar nessa casa linda. Sim, o dinheiro não vai me impedir disso, sabe? Mais do que o que a gente vê muito da cultura da ostentação, o ter dinheiro para mostrar aos outros que tem dinheiro. E isso, pra mim, não é riqueza de verdade. É quase como se existisse um vazio dentro do peito da pessoa que é tão importante para essa pessoa mostrar que tem, mais importante do que, de fato, outras coisas, como realmente usar o dinheiro para algo incrível, né, na sua vida e na vida dos outros. Então, eu sei que é possível, porque... E hoje em dia eu posso te dizer, caso tu tenha essas crenças, que é possível. Eu nunca imaginei na minha vida, com 24 anos, ter a independência e a liberdade e a abundância que eu construí. E eu falo isso de um lugar de um zero ostentação. Zero. Eu falo disso em um lugar de amor. Eu quero te inspirar. Eu quero te mostrar que é possível, tu como mulher, conquistar tudo que tu deseja. E que não existem limites pra ti. E que eu conquistei isso e vou conquistar muito mais, graças a Deus. Eu sei que vou de um lugar priorizando a minha saúde, priorizando as pessoas ao meu redor e os meus relacionamentos, tendo tempo de qualidade com quem eu amo, priorizando os meus hobbies e o meu lazer, vivendo em liberdade, trabalhando em frente ao mar, fazendo algo leve. Eu não trabalho 8 horas por dia, todos os dias, incansavelmente. Eu escolho o meu horário, eu escolho o tempo que eu vou trabalhar em cada dia. Tem dias que eu tenho que trabalhar 12 horas, mas tem dias que eu trabalho 2. Eu tenho uma liberdade que foi construída depois de quebrar essas crenças. Porque eu tive que quebrar essas crenças para eu construir essa liberdade, porque senão eu nunca ia chegar aqui. Porque como uma pessoa que acredita piamente que quem tem dinheiro é vilão e que quem tem dinheiro abdica de relacionamentos, abdica de felicidade, de hobbies, de pessoas, como eu acreditando nisso, eu iria conseguir conquistar o que eu já conquistei? Eu não ia conseguir. Eu não ia. Essas crenças iam me bloquear. Lei da atração nenhuma ia funcionar. Porque essas crenças iam me bloquear. Crenças limitantes é psicologia. Crenças limitantes é ciência. A gente tá falando de ciência aqui, tá? A gente já saiu aqui, não é só do universo holístico que a gente tá falando. A gente tá falando de fatos. E crenças limitantes sempre vão ter que ser quebradas. Semana passada eu descobri na terapia que eu estava com uma crença limitante muito forte voltada a relacionamentos. Que um dia eu trago pra ti aqui em detalhes quando fizer sentido, mas que tem a ver também com coisas que aconteceram na minha infância. Então, primeiro a gente tem que ter clareza de quais são essas crenças. Clareza. Escreve, pega um caderno. O que é que tu acredita? O que é que aconteceu na tua infância pra tu acreditar nisso? E o que é que tu acredita? Então, eu tenho um sonho. Qual é o meu sonho? Quais são as crenças que podem estar me impedindo de realizar esse sonho? Da onde vêm essas crenças? Como eu posso trabalhar pra quebrar elas? Como, né, Larissa, eu posso trabalhar para quebrar elas? É literalmente, a gente começa com se enchendo de informações opostas àquelas. Então eu comecei a me rodear de pessoas que eram muito ricas e abundantes e que não eram vilãos e que tinham um trabalho livre e que não trabalhavam assim tantas horas por dia e que eram pessoas boas, que priorizavam família, priorizavam os outros ao seu redor, priorizavam a sua saúde. Eu comecei a me cercar dessas pessoas, comecei a consumir muitos conteúdos sobre essas pessoas, ler livros sobre essas pessoas, porque aí eu tô reprogramando as minhas crenças. Programação Neurolinguística, PNL, caso tu queira estudar mais sobre isso. E aí a gente começa a reprogramar as nossas crenças sobre aquele assunto e depois de um trabalho de algum tempo, porque aquelas crenças demoraram para ser construídas, então talvez demorem para serem desconstruídas, depende da tua dedicação também. Depois de desbloquear aquelas crenças, a gente já tá um passo bem mais próximo da gente conseguir chegar na frequência daquele nosso sonho. Então,
A gente vai ter que trabalhar as nossas crenças limitantes, trabalhar o nosso autoconhecimento, o nosso desenvolvimento pessoal, a nossa energia, pra gente ficar com a energia lá em cima, pra aí sim a gente tá trabalhando na frequência daqueles sonhos. E quando tudo isso tá sendo feito ali no nosso dia a dia, e a gente sente que a gente tá numa frequência bacana, que a gente realmente tá trabalhando naquilo, aí a gente começa o passo, os exercícios mais clássicos de lei da atração, aí realmente tem o potencial de funcionar. Então, o que tu fala, o que tu pensa, o que tu acredita, o que tu comunica pra ti ou pros outros, é a verdade que tu vai criar na tua vida. É a verdade que tu vai criar na tua vida. Então, eu lembro que eu sou uma pessoa muito romântica. Eu sou muito romântica. Eu vivo a vida como se eu estivesse num filme da Disney. Eu acredito muito em amor. E eu nunca vou deixar de acreditar. Quando tudo aconteceu na minha vida, que aconteceu recentemente, eu lembro que eu tinha... Muitas pessoas olharam pra mim e estavam me colocando quase que num papel de vítima. Tipo, nossa, Larissa, tadinha, olha o que aconteceu contigo, não sei o quê. E eu lembro que desde o dia 0 eu falava, eu não sou vítima de nada. Não me falem comigo como se eu fosse vítima. Eu não sou vítima. Isso tá acontecendo pra mim e não contra mim. E eu não só vou me curar de tudo isso, vou me conectar comigo mesma, vou virar a minha melhor versão pra mim mesma, vou aprender a me amar, como na hora certa, que eu não sei se vai demorar pouco ou muito, mas na hora certa, eu vou encontrar o amor da minha vida. Eu vou ter um casamento lindo, lindo, e eu vou ter uma família linda, e eu tô toda arrepiada. Tô toda arrepiada. Em momento nenhum eu desacreditei do amor. Mesmo passando pelo coração partido mais forte que eu já passei. Em momento nenhum desacreditei do amor. Porque eu sei o potencial da minha mente. E eu sei que com as emoções à flor da pele do jeito que eu tava, e quando as nossas emoções estão à flor da pele, o nosso potencial de atração pro bem e pro mal são ainda maiores. Eu sei que naquele momento, se eu tivesse começado a falar que eu nunca mais ia encontrar o amor, que eu nunca mais ia encontrar uma pessoa... que eu amasse de verdade, que eu nunca mais ia ser feliz, que eu nunca mais ia casar, eu ia atrair aquilo pra minha vida e eu não aceito atrair isso pra minha vida. Porque eu sei o que eu mereço. Eu sei que eu mereço um amor lindo, leve. Então, desde o momento 0, eu comuniquei pra todo mundo ao meu redor. Eu falei, eu não sou vítima, eu sou co-criadora da minha realidade. E isso tá acontecendo porque algo muito melhor vem vir pra minha vida. E ponto final. E não existe outra possibilidade. E é isso, e é isso. E eu não só falo isso e penso isso, eu acredito nisso como eu acredito que 1 mais 1 é 2. Ninguém vai me tirar essa ideia da minha cabeça. Isso é lei da atração. E eu vou te contar um dia quando acontecer, e eu vou voltar nessa história e tu vai lembrar. E tu vai ver, uau, realmente acontece. Isso aconteceu com o meu apartamento em São Paulo. Eu me mudei pra São Paulo em 2022 pra um apartamento normal, assim, e o meu sonho da minha vida era morar num duplex. Meu sonho da minha vida. Eu sempre quis morar num duplex. E é um sonho material, mas é porque é um sonho material, né? E não tem nenhum problema da gente ter sonhos materiais. É ótimo a gente querer coisas boas, querer conforto, querer construir coisas incríveis pra nossa vida, isso é ótimo, a gente tem que parar de criminalizar isso, porque isso é uma crença limitante, tá? Criminalizar gostarmos de coisas materiais, quando vem de um lugar pra gente, quando vem de um lugar pro nosso conforto, pra nossa vida, e não pra mostrar pros outros, né? Tem uma diferença muito grande da cultura da ostentação, do querer um conforto, querer morar num lugar lindo, querer morar num lugar que nos inspire, que a gente olha e fica, uau, que coisa linda. Então, existe uma diferença. E nesse quesito, quando eu fui morar em São Paulo, eu pesquisei duplex, mas eu não tinha dinheiro pra alugar um duplex. Então eu fui pra um apartamento que eu adorava, mas que quando eu tava lá, eu não tava muito feliz de estar lá, porque era uma avenida muito cheia de ônibus, muito movimentada, toda hora com barulho de buzina, não tinha um verde, não tinha uma árvore, não tinha nada. E eu lembro que eu fiz uma meditação com a minha terapeuta, que era uma terapeuta holística. Eu sempre tive, diferentes tipos de terapia e abordagens que eu fui fazendo. O meu maior investimento era o meu autoconhecimento, o meu desenvolvimento pessoal. Eu gasto mais dinheiro com isso do que com qualquer outra coisa. Literalmente. E é um dinheiro muito bem gasto, viu? E eu lembro que eu falei assim pra ela, eu quero muito morar num duplex. Eu quero me mudar daqui, mas eu quero me mudar pra um duplex, porque eu sempre sonhei em morar num duplex. E eu quero que esse duplex tenha vista pra
floresta, mato, verde, eu quero ouvir barulho de passarinhos, eu quero estar conectada com a natureza mesmo estando no meio de São Paulo. Mas eu não quero só isso, eu quero pagar praticamente o que eu pago aqui, porque eu não quero aumentar o meu custo fixo e viver numa roda do rato, sempre gastando mais e tendo que ter mais pra gastar mais e não sei o quê. Então, eu lembro que eu fiz uma meditação visualizando como é que seria a minha vida nesse duplex. E eu visualizei cada detalhe de como seria a minha vida nesse duplex. E eu escrevi, depois dessa meditação, como vai ser minha vida morando no meu duplex. E eu falava toda hora pra todo mundo que eu queria morar no duplex. E eu queria ouvir barulho de passarinho. E é isso que eu quero, com toda a naturalidade, falando pra todo mundo. Nisso, teve um dia... A minha frequência tava lá em cima. Tipo, várias outras coisas tinham sido trabalhadas já, tá? Mas só pra te explicar, na lei da atração é muito importante a gente fazer visualizações. Então, visualizar em detalhes e sentir com os nossos 5 sentidos como vai ser a nossa vida quando a gente já tiver atraído aquilo. Sentir gratidão por aquilo como se já tivesse acontecido. De verdade, como se já tivesse acontecido. E sim, escrever sobre aquilo. Ter muito claro na nossa cabeça todos os detalhes do que a gente quer. Porque se a gente não tem claro todos os detalhes, o universo não vai saber o que dá pra gente. Então, a gente tem que deixar muito claro. Por isso, até que quando eu fui... comecei a trabalhar nessa questão de relacionamentos e deixar claro pro universo o que é que eu desejo num relacionamento. Eu escrevi detalhes do que eu desejo num relacionamento, porque senão o universo não vai saber o que me dá, tá? Então, é um trabalho que é uma parceria. Então, seja detalhista e realmente acredite naquilo. Nesse processo, passaram uns meses e eu tava em Portugal, eu não tava procurando apartamento, meu apartamento já tava mobiliado, só que 3:30 da manhã me deu uma coisa no meu coração e eu fui trabalhando. Eu trabalho muito a minha intuição e a minha conexão com a minha intuição. Então, a minha intuição é muito aguçada e eu sei escutar ela já de uma forma muito natural. E a minha intuição falou assim pra mim, vai agora pesquisar apartamentos. Eram 3:30 da manhã, eu não estava procurando apartamentos. Mas eu senti no meu coração, vai ver apartamentos. Eu entrei no aplicativo e falei assim pra mim, eu tenho 15 minutos pra encontrar alguma coisa ou não. E depois desses 15 minutos eu tenho que dormir porque tá muito tarde. Eu madrugava muitas vezes naquela época da minha vida. E eu entrei no aplicativo, passados 7 minutos. Essa história sempre me arrepia. Apareceu um duplex, com pé direito de vidro duplo, vidro de ponta a ponta, com a vista pra mato, tudo verde. Tinha até tucano na janela. Com uma escada de madeira linda, com piso em porcelanato, uma cozinha integrada, um loft lá em cima, open space, no meio do Panambi, que agora eu posso falar porque eu não moro mais lá, do Panambi, que é uma região super central ali para o que eu fazia em São Paulo, ali no Morumbi e tudo, num condomínio que tinha tudo, então sauna, piscina, segurança 24 horas, gerador, quando acabava a energia, não acabava a energia lá, tinha, tipo, uma portaria com muita segurança pra entrar, pra sair, porque a região não é propriamente segura, nenhuma região é segura lá, mas aquela região tem os seus problemas com segurança, mas uma região em frente a um parque, e eu falava muito que eu queria parques pra eu passear com a minha cachorra, e eu olhei aquilo, e era o preço praticamente que eu pagava no meu apartamento, que não tinha nada daquilo. Só que o apartamento ainda não estava disponível, ele ia ficar disponível, então eu ativei a notificação pra eu ser a primeira pessoa a receber. Resumindo pra ti, amiga, o apartamento ficou disponível, eu fui a primeira pessoa a receber. Cheguei no Brasil, porque eu tava quase chegando no Brasil. Cheguei no Brasil, fui a primeira pessoa a visitar. Aluguei o apartamento. E morei os meus últimos tempos em São Paulo no apartamento dos meus sonhos. E foi muito especial pra mim isso. Eu não tenho apego a coisas. Eu não tenho apego a casa, a móveis. Eu não tenho apego a coisas. Então... Eu sei que eu morei naquele apartamento o tempo que eu tinha que morar naquele apartamento. Mas foi muito especial pra mim, porque a energia de lá era muito gostosa. Porque eu tava na natureza e eu preciso de natureza pra eu ficar com minha frequência lá em cima, senão minha frequência fica muito baixa. Eu sou muito movida por energias, todos nós somos, mas eu aprendi a lidar com isso, então eu já sei que quando eu tô na natureza, minha frequência vai estar muito mais lá em cima. E como eu não tinha acesso à natureza no apartamento que eu ficava bem mais deprê, bem mais embaixo. E aí, quando eu me mudei pro outro apartamento, que eu tava sempre em contato com a natureza, eu tava muito mais feliz. Porque eu tava tendo esse contato que é muito importante pra mim. E tinha uma luz linda de manhã. E eu me sentia super inspirada e super criativa. Eu me movo muito pelo belo. Eu amo as coisas lindas da vida. E elas me dão um boost de criatividade enorme. Então, foi super especial. E foi pura lei da atração. E como essa história, eu tenho várias outras que vão acontecendo ao longo da minha vida. Mas o que eu posso te falar é...
trabalha as tuas crenças limitantes, trabalha a tua energia, a tua frequência, trabalha isso e aí sim trabalha a lei da atração, visualiza o que tu deseja, deixa claro pro universo que tu deseja, fala, eu não sei o que tu acredita, no meu caso eu acredito que eu falo até que é minha equipezinha de amor, que a gente tá aqui, que os seres de luz, que estão ao meu lado e que eu não vejo eles com os meus olhos, mas eu sinto a energia deles e em meditação eu consigo me comunicar com eles. E eu deixo muito claro para os seres de luz o que é que eu desejo, eu deixo claro para meus amigos, para as pessoas que eu confio, para minha família, eu deixo claro. Tanto que chegou um ponto que todo mundo da minha família já acredita tanto no meu poder de atração que virou quase que até meme. Se eu falo uma coisa, todo mundo fala, cuidado, que se a Larissa falou vai acontecer. E eu chego e falo uma coisa da minha vida, tipo, quando eu quis mudar de carro uma época, eu falei, quero mudar de carro, não sei o quê. Um mês depois apareceu um carro pra mim, top, e eu não tive que pagar quase nada pra fazer a troca de carro, porque as coisas vão aparecendo e elas acontecem. Então, todo mundo da minha família já acredita tanto nesse meu poder que eles manifestam junto comigo. Então, ninguém da minha família tem dúvidas que eu vou ter um casamento lindo, que eu vou ter uma família linda e que eu vou construir isso pra mim. Ninguém tem dúvidas. Se tu fala com qualquer um, minha mãe, o meu pai, minhas tias, minhas melhores amigas, todo mundo sabe, não, a Larissa não tem nem perigo. Tem nem perigo de não acontecer. Porque a fé dela é tão grande que não tem nem perigo de não acontecer. Então é muito bonito isso, é muito bonito quando a gente aprende a usar o nosso superpoder, né? Muitas vezes as pessoas perguntam, se tu fosse um super-herói e tivesse um superpoder, qual seria o teu superpoder? O meu superpoder seria exatamente o que eu já estou trabalhando, que é a manifestação, o magnetismo. É o melhor superpoder. É você cocriar a sua realidade, você escrever a sua realidade, não depender só do destino, entre aspas, porque você sabe usar o seu cérebro, você sabe usar a sua energia para isso. Então, é um tema que mexe muito comigo de uma forma muito positiva, que eu sou completamente apaixonada em falar sobre isso. E se tu gostou, se te trouxe algum insight, se tu tem alguma dúvida, se tu se inspirou de alguma forma, comenta, por favor, aqui, se tu tiver no YouTube, pra a gente ter essa troca, pra gente poder te ouvir, pra eu poder saber o que tu pensa e a gente poder ter essa troca bonita. Eu quero realmente te ouvir, vai ser muito importante pra mim te ouvir. Se tu quiser que eu traga mais sobre algum desses temas que eu falei aqui no meio, mas que eu não consegui muito a fundo, ou mais sobre lei da atração, mais a fundo, e exercícios e tudo mais, comenta aqui também, que esse podcast é uma troca, eu te escuto muito e realmente é muito importante pra mim te ouvir. E não esquece de dar like aqui nesse vídeo e compartilhar com as pessoas que tu ama, pra outras pessoas terem acesso a esse conhecimento que é tão importante. Compartilha nos teus stories, compartilha com quem tu ama e vamos juntos nessa, criar vidas lindas pra gente, porque a gente só merece coisas boas. Tu só merece coisas boas na tua vida. Tu só merece coisas boas. Então, vamos trabalhar pra isso acontecer, porque é possível, tá? Existe fator sorte? Existe, com certeza, eu não ignoro a sorte, mas existe também uma cocriação e um poder que tá em nós, e quando a gente aprende a usar, a vida fica muito mais leve, e é possível, e eu ainda tenho muito que aprender, muito que evoluir. Eu sou uma bebê, eu só tenho 24 anos, quando eu tiver 70 eu espero ser uma mulher super sábia, mas eu ainda não sou essa mulher super sábia, eu ainda tô trabalhando realmente muitas coisas na minha vida, junto contigo, então vamos juntas aprender e construir coisas lindas, pode ser? E te vejo na próxima quarta. É isso. Um beijo. Tchau!